Pessoal, aqui é a Gaia. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo de Mutantes Malfeitores, continuando a série de ensinar Mutantes Malfeitores, o sistema de RPG, terceira edição. Hoje o segundo capítulo, vamos falar sobre Origens Secretas, que é o capítulo de criação de personagem. Hoje eu estou com um microfone diferente para ver se ele não vai ficar clipando como o outro microfone ficou. A ideia é fazermos vídeos seguidos capítulo a capítulo, falando sobre todos os aspectos de Mutantes e Malfeitores, exatamente para ensinar o sistema, que eu acho que é um dos melhores sistemas de RPGs, especialmente sendo um sistema genérico universal e que qualquer um pode usar e publicar nele. É muito interessante saber sobre ele. Então, Origens Secretas é o capítulo de criação de personagem, e nós vamos ver aqui, esse capítulo ele tem duas grandes partes. Ele tem os arquétipos de personagem, que nós vamos ver mais à frente, e as partes destes arquétipos. O que compõe um personagem, no sentido de como você irá pegar as partes que nós vimos anteriormente, juntá-las e criar seu personagem. Com isso, nós temos aqui esses 10 pontos iniciais para planejar um herói. Primeiro é conceito de herói, são noções gerais de qualquer RPG. Você tem conceito de herói, você tem as diretrizes do mestre. No caso, vamos lá. Conceito de herói qual é a ideia do herói que você quer fazer. De preferência, de maneira... frequentemente é mais fácil para jogadores que não sabem o que querem fazer e tal, pensarem num herói que eles gostem em quadrinho, num herói de anime, num personagem de quadrinho, num personagem de jogo e tentar simular esse tipo de personagem. É muito mais fácil. Pense em alguém que você goste, que você admire nos quadrinhos, nos jogos, nos filmes, e tenta simular essa galera. Porque o Mutantes Malfeitores ele consegue criar qualquer personagem, qualquer um. Então pense no que você quer jogar. O segundo passo são as diretrizes do mestre. Por quê? A diretriz do mestre basicamente dizer o que você está querendo, o que tipo de campanha vocês vão jogar. Obviamente, numa sessão de RPG, isso é conversado antes. Os jogadores e o mestre se reúnem e falam, nós queremos jogar esse tipo de jogo. Por exemplo, se você quiser jogar um RPG de super-heróis realista, você não vai possivelmente pegar heróis que, por exemplo, tenham duplicação, multiplicar-se várias vezes, que é um poder normalmente bem surreal, bem poderoso, quebrado e surreal. Dificilmente você vai ter poderes de magia, você vai ter poderes de extradimensionais. Então, a diretriz do mestre é basicamente o que o cenário ele comporta e como então você vai criar personagens a partir disso. Você quer jogar um RPG que é basicamente pensando que os poderes vêm de mentalismo e coisas que aumentam o corpo, aumentam a capacidade física, aumentam a capacidade mental, dificilmente você vai ter um poder que até mesmo poderes de voo seriam muito raros nesse tipo de jogo. Então, a diretriz do mestre é o que o mundo da campanha permite. Por exemplo, Brasil de Heróis, que é o cenário que eu estou mestrando, é o cenário que eu estou desenvolvendo, talvez até eventualmente escreva um livro e publique, ou pense em algo do gênero. No Brasil de Heróis, a ideia é o mesmo Brasil do nosso mundo, mas com superpoderes. Então tem muitas limitações dos tipos de poderes que tem. Ou alguns poderes eles são mais raros. Então dificilmente um personagem do jogador vai ter. Por exemplo, de poderes que são muito raros. Intangibilidade, o poder de ficar intangível, atravessar material é muito raro. Poderes de controle de forma, mudança de forma muito drástica, de virar energia, de controlar energia, virar exatamente uma forma de energia, isso é muito raro. Poderes de controle tecnológico são muito raros. Poderes de controle mental e alterar mente são muito raros. Até poderes de cura são raros. Então, existem muitos poderes que são mais raros. Então, pela diretriz do mestre, se você chegasse para mim, eu quero fazer um personagem que seja intangível. Possivelmente isso não seria permitido. Eu quero fazer um anulador, alguém que tem o poder de anular todos os poderes. Isso também não seria permitido. Porém, você quer alguém que pode ficar intangível por pouquíssimo tempo. Ou alguém que quer ficar intangível só para algum tipo de material. Aí é possível. Então, isso aí você tem que conversar com o mestre. O que vocês querem jogar, qual é o cenário de jogo que vocês querem jogar e fazer a partir disso. Por exemplo, na Marvel, é muito raro o personagem que usa magia. Existe. Loki, Feiticeira, eles...
Hela, etc., eles usam magia. Mas é muito raro personagens que usam magia. Na DC, por outro lado, é muito mais comum o uso de magia. Então, depende do cenário que vocês querem jogar. Agora vamos para a parte mais importante da criação de personagem, que é o nível de poder. O que é o nível de poder? Nível de poder é basicamente o poder de luta de Dragon Ball. É a estatística que determina o valor máximo geral que você pode ter em um poder, uma característica. Define essencialmente a graduação máxima que você pode ter em poderes. E quando eu falo poderes, é basicamente também habilidades, as habilidades dos poderes. Às vezes também as vantagens, dependendo das vantagens, mas falamos isso depois. Então, o nível de poder é essencial, porque o nível de poder determina o máximo e também determina quantos pontos de poder, quantos pontos de personagem você vai ter para criar seu personagem. Nós vamos ver, basicamente, os pontos de poder iniciais. São os PPs, pontos de poder, que você tem para criar seu personagem. Então, normalmente você tem 15 PPs, 15 pontos de poder por NP, por nível de poder. Então, se você tem nível de poder 10, que é normalmente o nível comum onde se começam as campanhas em Mutantes e Malfeitores, que é um nível de super-heróis, você tem 150 pontos. Se você tem nível de poder 8, você vai ter 120 pontos, 9, 135. Nós vamos ver mais à frente como gastar esses pontos de poder. Nesse capítulo nós vamos ver apenas o que é a criação de personagem, o que compõe o processo de criação de personagem e os arquétipos. Então, nível de poder é importantíssimo. E nós vamos ver mais detalhes logo abaixo. Habilidades nós já vimos, são as características gerais de a maioria dos personagens que existem e representam as capacidades físicas e mentais e emocionais inerentes às pessoas. As perícias são os treinamentos do personagem, representa o que ele treinou, o nível de conhecimento que ele tem. As vantagens representam características normalmente externas ao personagem, ou treinamentos muito específicos, enquanto as perícias elas são treinamentos gerais, as vantagens representam treinamentos muito específicos, ou características outras, menores ou externas ao personagem, como recursos, contatos, ou, por exemplo, algo como um superpoder natural, um superpoder limitado. Por exemplo, a aparência, você ser muito bonito, é uma vantagem. Não é um superpoder, mas é uma vantagem. Se você tiver uma aparência sobrenatural, vira um superpoder. Mas se é algo que uma pessoa comum pode ter, entra no âmbito de vantagens. Aí entram também os poderes, fazem parte da ficha de personagem, as complicações, que são essencialmente os obstáculos que o personagem enfrenta para poder conviver, para poder viver. E os detalhes entram só na parte que você vai ver assim, a revisão de sua ficha. Por fim, a aprovação do mestre. Depois que você fizer tudo isso e rever sua ficha, você passa para o mestre e vê se está tudo correto. Vamos agora falar sobre os pontos de poder e um dos assuntos assim mais importantes de criação de personagem, porque ele é relativamente complexo assim de entender, mas é fácil de aplicar depois que você entende. E ele é necessário para você fazer personagens, para você fazer os personagens mais diversos em Mutantes e Malfeitores. Por quê? Você gasta pontos de poder para conseguir as características que você quer. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela geral dos custos das características. As habilidades são 8, força, vigor, destreza, agilidade, luta, prontidão. Aí você tem luta, intelecto, prontidão e presença. São os 8 atributos, as 8 habilidades do personagem. Cada nível numa habilidade custa 2 pontos de poder por graduação. Isso é importante. Lembrando que a gente já falou no último vídeo, mas em Mutantes e Malfeitores você tem graduação e você tem o custo por graduação. Equivale a, por exemplo, o custo por quilo de pão. Você está R$8 o pão, a cada quilo de pão você tem que pagar R$8. Essencialmente, se pão fosse um superpoder, para cada uma graduação de pão, cada quilo de pão, você tem que pagar 8 pontos de poder, que seria R$8. Então, isso é a noção. Para cada nível de força que você quer em uma característica,
você tem que pagar X pontos de poder. E cada característica tem um custo diferenciado. Você tem as habilidades, que são essas capacidades inerentes ao personagem, custam 2 pontos por graduação. Então, se você quer ter força nível 8, quer ter força em grau 8, por exemplo, você tem que gastar 16 pontos de poder. Porque para cada grau que você quiser, para cada nível que você quiser, você tem que pagar 2 graduações. Se você quer aqui defesa, as defesas são as características de salvamento do personagem, para ele conseguir essencialmente se defender de efeitos adversos. A gente vai ver isso mais à frente em combate e outras coisas. Mas as defesas, elas são derivadas das habilidades do personagem. Então, se você quer, por exemplo, aparar, que é uma defesa de combate corpo a corpo, se você quer aparar, aí ela custa 1 ponto por graduação. Fortitude, esquiva, aparar. Aparar, esquiva, fortitude, vontade e resistência são as 5 defesas, cada uma custa 1 ponto por graduação. Perícia é 1 por 2 graduações. Inclusive, o melhor a se fazer quando você está fazendo a ficha é você comprar assim é você gastar os pontos no grupo perícias. Por exemplo, você pega e bota 10 pontos de poder em perícias, você ganha 20 pontos de perícia para distribuir, porque cada um nível que você coloca numa perícia custa meio ponto. Então, se você tem perícia, por exemplo, furtividade 4, vamos ver aqui, 2 graduações custam 1 ponto de poder. Então, 4 graduações vão custar 2 pontos de poder, é a metade. Basicamente, cada 1 ponto de perícia equivale a meio ponto de poder. Como você não pode gastar menos que 1 ponto de poder, então o mínimo que você pode ter é 2 graduações por perícia. Por isso, para você conseguir contabilizar melhor, você pega ali, está na sua ficha assim, perícias, você coloca ali quantos pontos de poder você investiu em perícias. Aí você investiu 8 pontos em perícias, então quer dizer que você ganhou 16 graduações para distribuir livremente. Aí você pode até botar 1 ponto, 3 pontos, números ímpares. Vantagem. Cada vantagem custa 1 ponto de poder. Algumas vantagens têm graduações, então cada graduação custa 1 ponto de poder. E os poderes, eles são muito mais complexos. Aqui está a fórmula dos poderes, mas eu vou falar melhor disso no capítulo de poderes. Porque os poderes, você pode adicionar elementos a eles, você pode adicionar extras, você pode adicionar modificadores, coisas neles que aumentam o custo. Então, por exemplo, você tem o poder que é dano. Você pode causar dano a alguém. Se você coloca o modificador, o extra, distância nele, que o seu dano pode ser causado à distância, não só perto, você aumenta em 1 ponto de poder por graduação. Se você adiciona área, normalmente cada nível de área é mais 1 ponto por graduação. Se você adiciona, por exemplo, o dano secundário, que ele causa dano nesse turno e no próximo, aí você gasta mais 1 ponto. Então, se você tiver, por exemplo, um jato de ácido que pega na pessoa e queima ela durante o próximo turno, você vai basicamente colocar 4 pontos de graduação nela. Se você coloca, por exemplo, um dano contínuo nele, que a cada turno ele tem que se salvar até se livrar desse dano, essencialmente você vai gastar então 5 pontos. 2 para ser contínuo todo turno, 1 à distância, e por aí vai. Que é 1 à distância, 1 pelo secundário, mais 1 pelo contínuo, mais 1 pelo original dele de custo base. Então é 4 pontos por graduação. Por aí vai. Então, o poder é uma coisa muito mais complexa. Nós vamos ver isso mais à frente no capítulo de poderes. Vamos continuar vendo aqui o que mais tem na construção de ficha. Isso aqui é muito importante, que é o que representa o nível de poder. Isso aqui está um pouquinho defasado. Porque está colocando aqui que nível de poder 8 é aventureiros mascarados. Então, de forma geral, como é que funciona o nível de poder? Porque o nível de poder é determinado pelo tipo de jogo que vocês querem jogar. Então, você quer jogar algo estilo Marvel, estilo Avengers, de forma geral, algo Marvel assim, filme normal da Marvel, é o nível NP10. Se você quer jogar Avengers, se você quer jogar os Defensores do Planeta Terra, possivelmente é nível de poder 12. E aí você vai vendo. O que acontece? Nós temos todos esses níveis daqui.
Nível 14 equivale aos protetores do planeta e semicósmicos. São as pessoas já que vão indo para o cosmo enfrentar ameaças de outros planetas. Aqui é, por exemplo, a Capitã Marvel nos filmes da Marvel. Possivelmente também o Thor, é 14. Nível 12 equivale já aos heróis muito fortes, de escala planetária. 12 pode ser o Hulk, pelo menos no mundo da Marvel, que ele é... depende, se você considerar o Hulk tão forte quanto o Thor, você pode colocar ele em 14, mas o Hulk, normalmente, até pelas limitações dos poderes dele, pode ficar em 12. O Homem de Ferro pode ser colocado como 12. São os heróis níveis globais, com grandes capacidades, grandes recursos, grandes poderes. Nível 10 seria, por exemplo, o Capitão América. O Capitão América, o Homem-Aranha, isso aí pegando os filmes da Marvel mais contemporâneos. São heróis que a gente pensa normalmente quando tem super-heróis. Eles têm grandes poderes, mas não é uma escala assim internacional. É aqueles heróis que ficam nas cidades. Nível 8, apesar de estar aqui aventureiros mascarados, de forma geral e frequentemente o que você vai ver é nível de poder 8 equivale a heróis menores, ao chamado muitas vezes herói nível de rua. Aqui nós temos o Daredevil, que é o Demolidor, nós temos possivelmente o Justiceiro, que o Justiceiro também pode ser até mais fraco, depende de como você o interpreta e depende do quadrinho. A depender do tipo de Batman que você está usando, o Batman de NP8, por exemplo, o Batman da série animada dos anos 90 é possivelmente NP8. Então, aqui é o nível de poder também os heróis iniciantes. Os Jovens Titãs é nível de poder 8 e por aí vai. Então, é o herói iniciante. A Miss Marvel no começo da série é nível de poder 8. Às vezes até 6, a depender do começo da série, da Miss Marvel, a nova, com a... Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da Miss Marvel, que eu acho que ela é iraniana. Mas essa nova Miss Marvel, ela é Kamala Khan. A Kamala Khan é possivelmente nível de poder 8, no começo do começo até nível de poder 6. Então, esse aqui é o nível dos heróis de rua, ou os heróis iniciantes. O Homem-Aranha, quando começou, talvez fosse nível de poder 8, os primeiros vilões do Homem-Aranha, por aí vai. Nível de poder 6 é o nível de poder cinematográfico. É o nível de poder realmente dos aventureiros mascarados, da era Pulp. E também, por exemplo, o Indiana Jones é nível de poder 6. O Justiceiro, o Punisher, em alguns quadrinhos é nível de poder 6. O Batman daquela série antiga dos anos 70, dos anos 60, ele era nível de poder 6, que é um cara mais ou menos normal com algumas bugigangas. O nível de poder 6 é o nível cinematográfico também, por exemplo, muitos filmes do Jack Chan são nível de poder 6, o Jack Chan. O Duro de Matar, Die Hard, nível de poder 6 ou 5. Muitos filmes de artes marciais chineses são nível de poder 6. Velozes e Furiosos, a depender de como você interprete, nível de poder 6 e por aí vai. Nível de poder 4 é o nível de poder dos personagens, basicamente a elite humana. Então, as forças especiais de combate, grandes lutadores de artes marciais humanos são nível de poder 4, grandes atletas olímpicos são nível de poder 4. Então, esse é o nível de poder, ok? Então, os seres humanos normais são nível de poder 3 para 2. 2 e 3 é o nível normal da pessoa comum. Então, só para vocês terem noções desses níveis todos. Nível de poder acima de 14, 16, já entra para níveis cósmicos. Nível 16 normalmente é planetário, interplanetário. Nível 18 é galáctico, nível 20 é universal. Então, acima disso são os poderes assim multidimensionais. Você vai ter aí Beyonders da vida, você vai ter Thanos, níveis mais poderosos de Thanos e por aí vai caminhando. Então, isto é o nível de poder. Neste vídeo, nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre os elementos desse nível de poder e nós vamos parar nos arquétipos. No próximo vídeo eu vou falar sobre os arquétipos de personagem, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos então. O nível de poder é um valor definido pelo mestre para a série como um todo. Ele coloca certos limites no que e como os jogadores podem gastar seus pontos de poder. Isso é
extremamente necessário. Este é um dos pontos mais importantes na criação de personagem para que você tenha noção de como as coisas funcionam. Aqui, nós temos... Esses são os limites que você pode ter em cada uma das características. Por exemplo, modificador de perícia. O máximo que você pode ter numa perícia é o nível de poder da série mais 10. Então, se você está jogando com NP 10, o máximo que você pode ter numa perícia, o valor total da perícia é 20. Outra coisa também importante que eu já falei no último vídeo é para você ter noção do que significam os níveis de poder. Os níveis de graduação numa perícia. De forma geral, o nível máximo que um ser humano pode ter numa perícia é 10. De forma geral, que 10 é o nível de maestria. Acima de 10 de graduação, você já está no nível cinematográfico e super poderoso de perícia. Então alguém que tenha, por exemplo, furtividade 12, ele já é sobrenaturalmente furtivo. Só para ter noções para quando você pensar seu personagem. Se você está pensando seu personagem... eu quero fazer um personagem furtivo e não sei o que, mas nada demais. Aí você coloca 11 de furtividade nele, ele já é sobrenaturalmente furtivo. Aí você pensa, mas como é que eu vou criar um personagem, então, por exemplo, que tem uma furtividade acima de 10, mas ele não é treinado no nível sobrenatural. Aí você tem que ter uma agilidade alta, que furtividade é determinada pela sua agilidade. Então você pode ter um cara que é super ágil, ele tem uma agilidade 6, agilidade acima do nível humano, considerando o que eu falei no último vídeo. Que o nível humano, assim, máximo aceitável, mesmo que o livro fale 7, na maioria dos jogos você vai ver que o nível máximo humano aceitável é 4, 5 já é assim, já beira o sobrenatural e 6 já é acima do nível humano. Então você bota assim, agilidade 6 num cara. E aí você só precisa colocar, por exemplo, 6 em furtividade. Ele já está acima do 10, que é o que você queria, sem que ele seja treinado para além do limite humano. Porque isso é muito importante de pensar. Muitos heróis têm uma capacidade muito alta, mas não porque eles são super treinados, e sim porque eles têm capacidades sobre-humanas físicas. Isso é importante de lembrar. Mas a gente vai ver isso quando a gente fala dos arquétipos. Então, o modificador de perícia máximo é o nível da série, o NP da série mais 10. Então, se você tem, por exemplo, o cara lá com agilidade 6, e o NP é 8, o NP da série é 10, o máximo que você pode ter é 20. Logo, se você tem 6 de agilidade, você não pode botar, por exemplo, 16 de furtividade nele, porque ele iria para 16 mais 6, 22. Ele já superaria o nível máximo que era aceitável. Ataque e efeito, isso é importante. O bônus de ataque e as graduações de efeito não podem exceder o dobro de nível de poder na série. Então, se a série é 10, o máximo que você está imaginando é 20. Então, por exemplo, você não pode ter um cara que tenha 14 de ataque, mais 14, e dano mais 10. Porque 14 mais 10 é 24. Você não pode superar 20. Isso é muito importante saber, porque assim você pode criar personagens específicos, você pode criar personagens únicos, com habilidades únicas, mas não super poderosos. Esquive e resistência também. No caso, defesa de esquiva e resistência e também de aparar. As defesas ativas, chamadas aparar e esquiva. Aparar barra esquiva, mais a resistência não podem superar o nível da série vezes 2. Então, se você tem, por exemplo, você quer ser um cara, quer ser um velocista, alguém que escapa dos golpes, mas que se for atingindo ele é derrotado. Então, você pode ter alguém que é nível de poder 10, com resistência 6, mas ele pode ter 14 de aparar e esquiva. Ele evade os ataques, ele esquiva dos ataques, mas se ele for atingido ele desaparece. Fortitude e vontade também são dois polos antagônicos. Você pode ter, por exemplo, alguém que tenha fortitude 12, mas vontade 8. Você não pode ter 12 de fortitude e 12 de vontade. Aqui fala sobre trocar. Você pode falar com o seu mestre que ele pode permitir que você tenha elementos acima desses limites. Porém, é muito importante tomar cuidado quando você tem algo que é 10 acima da sua contraparte. Então, por exemplo, se você tem alguém com 2 de ataque e 12 de dano, é importante tomar cuidado. Acima disso, começa a possivelmente quebrar o sistema.
Você tem que conversar com o seu mestre, o mestre tem que tomar cuidado com isso. Alguém que tenha vontade 30 e fortitude 10, por exemplo. Alguém que tenha resistência 20 e aparar 5. Essas coisas são importantes de tomar cuidado. E isso é essencial. Para criar personagens em Mutantes e Malfeitores, você tem que lembrar destes limites. Os limiares dos pontos, dos níveis de graduação, dos níveis totais que você pode ter. Aqui é um detalhe para o mestre que os PDMs, os personagens do mestre, eles não precisam seguir os limites de pontos normais. Então, se você não precisa seguir 15 pontos por NP. Você pode ter um cara de NP 10, nível de poder 10, que tenha 300 pontos. Isso não tem problema. Realocando pontos de poder normalmente você não pode alterar os pontos. Depois que você investe, você não pode mudar. Durante a aventura, o mestre ele pode dizer que um fenômeno altera a sua ficha, ou você pode, com o crescimento do personagem, te perder poderes e ganhar outros, tirar pontos de um lugar e colocar em outros. Complicações, a gente falou, são os obstáculos da vida do personagem, normalmente coisas sociais que hoje limitam. As complicações são autolimitantes porque você só ganha pontos heróicos pelas complicações que efetivamente aparecem no jogo. Isso é interessante. Mutantes e Malfeitores, terceira edição, a segunda era diferente. Na terceira edição, você não ganha pontos por ser, por exemplo, depressivo, por ter má fama, por ter algum problema físico, por ser cego, etc. Que alguns sistemas fazem isso, como GURPS e até Mutantes e Malfeitores segunda edição. Nesse aqui, eles são complicações. Quando as complicações atrapalham seu personagem efetivamente na aventura, você ganha um ponto heróico. Então, sua complicação é que seu poder não funciona na luz do sol. Isso não interfere de você comprar o poder. Pode interferir, mas nós vamos falar isso mais à frente. Mas isso não vai interferir. Porém, quando este poder, caso você vai enfrentar um oponente e aí ele vai para a luz do sol, aí você ganha um ponto heróico, porque a complicação ela surtiu efeito dentro da aventura e você ganha um ponto heróico. Ponto heróico é como a gente já falou no último vídeo, você pode utilizar o ponto heróico para conseguir grandes feitos inacreditáveis dentro do jogo. Aqui tem grupos de complicações gerais, que é muito importante. É importante que vocês leiam, porque é muito útil para você desenvolver seu personagem. A complicação mais comum, genérica, que normalmente todos os personagens têm que ter, é uma motivação. Por que ele está querendo ser um herói? Aí tem justiça, fazer o bem, patriotismo, reconhecimento, ficar famoso, reconhecer suas habilidades, responsabilidade, você tem poder, o clássico do Homem-Aranha, ter grandes poderes pode ser um fardo pesado, é um dever ajudar as pessoas para o bem maior, e blá blá blá. Adrenalina, você é um herói porque é divertido, porque traz emoção e blá blá blá. Então, você tem outras complicações aqui. Identidade, caso o seu personagem ele não tenha uma identidade conhecida, então toda hora que a sua identidade causar um problema de você ser reconhecido e blá, você ganha um ponto heróico. Inimigo, caso você tenha conjunto de inimigos poderosos que interferem na sua vida. Entenda, isso é importante. Se o mestre ele pode ver suas complicações e ativá-las durante a sessão. Então, por exemplo, se você tem um inimigo, o mestre ele pode olhar para sua ficha e falar: esse fulano apareceu. O cara ele aparece do nada para te atacar. Então, inimigo não quer dizer que alguém sem inimigo nunca vai enfrentar um vilão, mas alguém com inimigo abre espaço para o mestre invocar esta complicação. Semelhante, para quem conhece o RPG Fate, é semelhante a invocar um aspecto em Fate. Então, além disso, alguém com inimigo, o mestre ele pode dizer: se lembra do Carniceiro, o seu vilão? Pois é. Aí o mestre te dá um ponto heróico, ele fala: o Carniceiro ele mexeu as coisas pelo fundo e a investigação que você está fazendo contra um outro vilão, um vilão que está, por exemplo, trazendo super armas tecnológicas para o país. O Carniceiro ele está por trás dos panos. Ele fez com que a cena do crime que vocês vão investigar fosse completamente destruída. Pronto. Então, o inimigo ele pode ser utilizado mesmo sem necessariamente o inimigo apareceu para você enfrentá-lo. Ele pode atrapalhar sua vida nos bastidores. Então você tem vários aqui: acidente, deficiência,
por exemplo, cego, surdo, paraplégico, que de forma geral não te dá, não te dá pontos extras. Então, se você é cego, isso é o clássico do Demolidor. O cara é cego, mas ele tem super sentidos. Então a cegueira dele praticamente não interfere. Porém, numa situação em que a cegueira pode interferir, por exemplo, você está enfrentando alguém que especificamente usa cores, e você não consegue identificar porque você não consegue enxergar as cores, aí você ganharia um ponto heróico, porque a sua deficiência de cego está impactando. Então, mesmo personagens, por exemplo, o Charles Xavier, o professor Xavier, na maioria das vezes, ele ser paraplégico é irrelevante, porque ele tem superpoderes e ele tem aquela cadeira. Se, por exemplo, eu posso gastar um ponto, o mestre ele pode invocar deficiência, o fato do professor Xavier ser paraplégico e dizer, sua cadeira quebrou, você está no chão. Pronto. Então, é muito interessante isso em Mutantes Malfeitores. Você pode ter complicações pesadas, cegueira, paraplégico, uma depressão absoluta, que você não consegue nem sair do lugar e tal, e mesmo assim o seu personagem funcionar. Você pode jogar com o seu personagem sem problemas, somente quando isso interferir na aventura que você vai ganhar o ponto heróico. Então é muito interessante. E você quer pontos heróicos. Pontos heróicos são uma das coisas mais fortes do jogo. Então você quer pontos heróicos. Então é muito legal você ter complicações, porque ao mesmo tempo ela desenvolve seu personagem e, além disso, ela permite que você ganhe pontos heróicos. Preconceito, o clássico de você ser um mutante, você sofre preconceito da sociedade. Complicações e ferimentos, isso é importante mais para o mestre, que ao invés de ferimentos, caso você perca um braço e tal, isso vira uma complicação. Você não perde pontos, você ganha uma complicação que é um ferimento. Toda vez que esse ferimento for invocado em jogo, você ganha um ponto heróico e você é atrapalhado. Lembrem-se que ganhar um ponto heróico significa que você foi atrapalhado de alguma forma. Aí vem o histórico, para você explicar o seu personagem. Origem, tema, títulos. Isso é coisa que é bom para vocês lerem sozinhos. A origem, acidente, alienígena, dádiva, etc. A origem como descritores, diretrizes para as origens, aparência, identidade alternativa. Esses dois pontos são muito interessantezinhos. Uniforme e identidade alternativa. Porque existem duas vantagens bem pequenininhas que elas custam um ponto cada. No caso, o uniforme tem troca instantânea, que você consegue trocar instantaneamente para o seu uniforme de herói, custa um ponto. E identidade alternativa é uma coisa curiosa, porque identidade alternativa é se você tem uma dupla identidade e tem um poder que essencialmente você simula os óculos do super-homem, que por um ponto, as pessoas não conseguem identificar a sua forma alternativa. Então você pode ser que nem o super-homem, que está lá sem o óculos, mas ninguém identifica ele. Custa um ponto isso. É bem legal. Então, isso aqui nós concluímos o geral do que é a criação de personagem. Eu vou só falar agora sobre avanço, e aí eu vou terminar esse vídeo, no próximo eu vou falar sobre os arquétipos principais de personagem. Avanço e aperfeiçoamento você ganha pontos de poder extras por sessão. Isso você tem que conversar com o mestre. Algumas vezes você não precisa nem fazer isso. Tem campanhas que não se importam em avançar os personagens, eles ficarem mais fortes ao longo do tempo. De forma geral, toda vez que você termina uma missão, não necessariamente uma sessão de jogo. Uma missão é uma aventura completada, que tem que ser no mínimo uma sessão de jogo. Então você tem uma missão, caçar um bandido, impedir determinada coisa, você ganha um ponto de poder. Se foi um desafio muito difícil, se foi um oponente muito poderoso, se foi uma escala maior, você salvou o estado ao invés de apenas a cidade, aí você ganha 2 pontos de poder. Então, aí você vê essa questão. Caso a aventura dure mais que uma sessão de jogo, pode ganhar 1 ponto de poder por sessão. Então, por exemplo, uma aventura, por via de regra geral, para simplificar, você ganha 1 ponto de poder por aventura, por sessão terminada, e você ganha mais 1 ponto de poder por aventura completada. É isso que eu vejo as pessoas mais fazendo. Então, se vocês jogam 10 sessões de jogo e vocês terminam 2 missões ao longo dessas 10 sessões, você vai ganhar 10 pontos de poder, mais 2 pelo término das 2 missões. De forma geral, eu sugiro que vocês façam assim. Cada sessão, 1 ponto de poder. Quando você termina uma missão, mais 1 ponto de poder.
mais um em casos excepcionais de um vilão realmente poderoso ou uma vitória realmente absoluta. Esses pontos de poder você pode adicionar e colocar da forma como você quiser, e normalmente a cada 15 pontos de poder que você ganhar, você aumenta em 1 o seu nível de poder. Então, se você é nível de poder 10, você começa com 150 pontos, e você tem agora 167 pontos, depois de 12 aventuras, você teve 12 aventuras e terminou 4 missões, você terminou 5 missões, você ganhou mais 17 pontos de poder, você foi para 167 pontos. O mestre ele pode então dizer, aumentou o nível de poder, agora todos são nível de poder 11. Então, é basicamente isso. Nós, no próximo vídeo, vamos falar sobre os arquétipos. E continuando assim o segundo capítulo do livro. Aqui foi Gagaia, se gostou, dê like, deixe share, comente. Fiquem atentos que eu vou começar, assim que eu terminar de fazer a série de Mutantes Malfeitores, eu vou começar a fazer sobre o Brasil de Heróis, aplicando Mutantes Malfeitores e também o Fate, que eu vou fazer depois vídeos sobre o Fate, especificamente o Fate para Brasil de Heróis. Então, aqui foi Gagaia, até a próxima, pessoal. Falou!